Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Eu agradeço primeiro os comentários gentis acerca do meu novo livrinho chamado Nestes Dias de Apocalipse, O Arrebatamento. Como eu disse, é um romance sobrenatural de horror apocalíptico, no qual jovens apaixonados, maridos traídos, casais frustrados veem suas convicções, sentimentos e crenças desafiados por uma série de eventos bizarros envolvendo profecias bíblicas acerca do fim do mundo. Então, primeiro eu vou responder 2 ou 3 dúvidas que me mandaram por e-mail, mensagem, e depois eu vou ler um trecho que eu acho importante, que tem a ver com o que a Bíblia diz acerca da homossexualidade. Esse é um livro de horror apocalíptico, mas tem muitos trechos bíblicos, muitos personagens têm dúvidas acerca de coisas que estão na Bíblia, profecias, etc. Então, nós vamos ler hoje um trechinho do livro que fala sobre isso. Mas antes, deixa eu responder algumas dúvidas. A primeira é, uma pessoa me falou sobre versão impressa do livro. Estou tentando fazer uma versão impressa com a Amazon, vamos ver como é que vai ser. O que eu consegui até agora foi uma versão impressa com essa loja aqui, o iClap. Infelizmente, os livros deles são bem caros. Eu consegui baixar para R$ 35 o livro. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar o link na descrição, caso alguém tenha. Eu sei que é bastante dinheiro. Não estou pedindo para os senhores comprar. Eu sei que é bastante dinheiro. Mas é uma edição bonitinha e tal, bem feita. Mas custa R$ 35, infelizmente. Foi o mínimo que eu consegui fazer, mas quem tem vontade de ter esse livro em papel, são 222 páginas, eles entregam na sua casa. Vou colocar o link na descrição. É uma editora chamada Wiclap, eles colocaram os livros, 3 dos meus livros lá à disposição, esses 3 aqui. R$ 24 pelo RPG, R$ 30 pelo Cifaleal e R$ 35 pelo Nesses Dias de Apocalipse, porque o preço aumenta conforme o número de páginas. Então, essa é a primeira dúvida que tinham sobre versão impressa. O que eu consegui até agora é isso. Estou procurando uma forma de disponibilizar este livro a um preço mais em conta, em papel. Mas lembrando que esse livro custa apenas R$ 9,99 na versão digital, na Amazon, e é grátis para quem tem Kindle Unlimited. É só para ler para o celular, no computador, no tablet, no smartphone, no Kindle. É grátis se tiver Kindle Unlimited ou R$ 9,99. A segunda dúvida, me perguntaram sobre se eu acredito no arrebatamento. Sem dúvida nenhuma eu acredito no arrebatamento. E espero que todos tenham esse mesmo sentimento, que é, se fosse hoje o arrebatamento, eu queria ir embora para casa com meu Senhor, com meu Salvador, com os meus irmãos e irmãs. Gostaria de ir para o céu hoje, se fosse possível. Então, acredito que esse deve ser o sentimento de todo cristão acerca do arrebatamento. Se houver um arrebatamento hoje, eu gostaria de estar incluso entre aqueles que são arrebatados. Então vamos, como eu disse, ler o capítulo que fala sobre homossexualidade, que é o capítulo 9. Deliara visita o pastor Muleto. Deliara é uma senhora que é mãe de uma personagem chamada Caulana, que é lésbica. Isso, o arrebatamento não ocorreu e tal, a vida normal ocorreu. Vamos ler então. Deliara estava enlouquecendo de preocupação com a sua filha, Caulana. Decidiu então visitar o pastor de sua igreja, Muleto, o mesmo que Célio desconfiava ser o pai de Filim. É um personagem chamado Célio, que ele tem um filho de 2 anos, se eu não me engano, se eu me lembro bem. E ele não é o pai do filho, ele imagina que a esposa dele o traiu com esse pastor Muleto. Pediu para Pekov é o esposo da Deliara, ir junto, mas ele estava atolado de trabalho naquela tarde, então ela decidiu ir sozinha. Ao chegar na igreja, viu Jasmine deixando o local, ajeitando seu vestido, tentando arrumar a maquiagem toda borrada. Pastor Muleto está atendendo? Deliara perguntou para Jasmine. A esposa de Célio riu e depois respondeu afirmativamente, indicando o caminho do escritório de Muleto. Bata antes de entrar, ela disse rindo ao observar a senhora que carregava uma Bíblia King James nas mãos. A mulher achou aquilo um pouco estranho, mas sua mente estava focada
demais no problema com Caulana. O pastor Muleto reconheceu Deliara, era assídua nos cultos dominicais. Irmã Deliara, a paz do Senhor, que satisfação em vê-la, disse o ministro, descalço, trajando uma calça jeans e camiseta regata branca para fora da calça. Entre, perdoe-me o traje. Estava limpando a igreja, realizando alguns reparos. Ambos se sentaram à mesa do escritório e Deliara abriu sua Bíblia em Aos Romanos. Pastor, posso ler um trecho que está me trazendo dúvida? Claro, irmã, será um prazer ouvir. Deliara, então, com uma discreta lágrima escorrendo do seu olho esquerdo, leu timidamente um dos versos. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aos Romanos, capítulo 1. Daí o pastor responde, sim, belo trecho, irmã Deliara. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Citou o Muleto em referência a 2 Timóteo 3. Sim, disse Deliara com tristeza, mas qual é a sua dúvida? Minha filha está morando com uma moça. Moça? Ela é lésbica, a moça é namorada dela, e aos Romanos diz que é sinal de que Deus abandonou a Caulana, desistiu de salvar a alma dela, disse, rompendo em lágrimas. Muleto ofereceu um lenço de papel para Deliara e a deixou desabafar o pranto por alguns momentos. Quando a mulher silenciou, o pastor resolveu falar. Fique em paz, irmã Deliara, todos erramos o tempo todo, Deus não desiste de ninguém, não se turbe o vosso coração. Ele a consolou sorrindo. Mas, se o arrebatamento fosse hoje, minha filha ficaria para trás. Ela não aceitou Cristo. O arrebatamento, isso te deixa ansiosa, não se preocupe com isso, são teorias de quem acredita que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, não haverá arrebatamento nenhum, é somente poesia, Deus é amor, não vai punir ninguém, fique em paz. Mas as profecias, o Apocalipse, enfim, vamos ler só até aqui. Esse é o capítulo 9, no qual a mãe de uma personagem vai procurar ajuda porque ela está preocupada que a filha fique para trás. Bom, como nós lemos aos Romanos, há uma advertência acerca das causas desse comportamento e tal. Porque, como eu disse em alguns outros vídeos, quando a pessoa desiste de Deus, ela começa a idolatrar todo tipo de coisa, todo tipo de perversão adentra o coração dela. Então não existe isso, eu sou ateu, eu não adoro nada. Não, o ateu, ele adora todo tipo de idiotice. Ele adora Guerra nas Estrelas, Marvel, Barbie, Taylor Swift, cantores, bandas. Então, não existe isso de você abandonar Deus e se tornar uma pessoa 100% racional. Não, seu coração se inclina para coisas torpes, porque alguma coisa tem que preencher o espaço vazio onde Deus deveria habitar. E por que o Romanos tem essa advertência tão séria contra esse tipo de comportamento? É simples, senhores, o pecado, ele é muito perigoso. O apóstolo João falou que o pecado, quando consumado, ele gera a morte, a paga do pecado é a morte. O pecado mais perigoso de todos é o orgulho. Por que o orgulho? Porque quando nós erramos fazendo alguma coisa ruim, errada perante Deus, sempre há a possibilidade de nós nos arrependermos, pedirmos perdão, implorarmos a Cristo que nos ajude a melhorar, tentar consertar nossos caminhos, nos reerguer e voltar a caminhar. Sempre haverá consequências dos nossos atos, são inúmeras, mas há sempre a esperança da salvação da alma, desde que nós entendamos que o nosso proceder é errado. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso,
A coisa mais terrível que pode haver nesse mundo é uma pessoa que se acha boa. Porque como você salva uma pessoa que acha que não precisa de salvação? Talvez a coisa mais perigosa do mundo é um ser humano achar que ele é bom. Eu sou bom, não preciso de salvação, eu faço o bem, é isso e aquilo. Eu lembro de um pastor americano chamado Peter Ruckman, que ele dizia: o melhor lugar para pregar o evangelho é o corredor da morte. Nos Estados Unidos tem o corredor da morte, onde pessoas que foram condenadas à morte aguardam a execução. E ele dizia: o melhor lugar para pregar o evangelho é o corredor da morte, porque lá ninguém se acha bom. Todo mundo entende lá que precisa de salvação. Então, senhores, se os senhores têm um pecado que faz os senhores achar que está certo, por exemplo, se o senhor trai a esposa, isso é um pecado. Mas se você sabe que é errado, você tem a chance do arrependimento. Se você furta algo, isso é pecado. Mas se o senhor sabe que isso é errado, existe a chance do arrependimento, de pedir perdão para Deus. Mas se você continuamente faz algo errado e acha que está certo, acha que é bom, acha que não tem nada a ver, acha que Deus acha bom aquilo, isso é perigosíssimo, porque sem arrependimento não há redenção de pecados. Sem pedir perdão não há perdão. O perdão ele é dado quando é pedido. Então é por isso que o orgulho e esses pecados que se auto-justificam são tão perigosos, porque eles colocam a pessoa em risco não só de ser deixado para trás no arrebatamento, mas em risco do inferno, porque se eu não peço perdão para Deus dos meus pecados, ele não vai me dar perdão. Está escrito, se vocês perdoarem aqueles que fazem mal para vocês, serão também perdoados. Então a primeira coisa é nós perdoarmos também nossos inimigos. Mas sem nós pedir, não preciso que Deus me perdoe dessas coisas porque não está errado. Vamos supor que alguém tenha a estupidez de falar isso. Então ele não vai ter o perdão. Então é por isso que é tão perigoso o orgulho e esses pecados que se auto-justificam, sejam quais forem. E esses em particular, a pessoa começa a achar, não, tá certo, é o estilo de vida dela. Há inclusive paradas que têm orgulho no nome, e o orgulho é o pecado pior de todos, o pecado de Lúcifer. O primeiro dos pecados é o orgulho. Então, muito cuidado com essa palavra orgulho. E eu sempre digo para os senhores, ego inflado é a antessala da destruição. Então, toda vez que a gente começa a se sentir um pouquinho a mais, é hora de repensar e voltar a ser pequenino, porque o ego inflado é a antessala da destruição. Senhores, como sempre, eu agradeço a atenção de todos, peço para Deus que abençoe a todos, e caso alguém tenha se interessado, o livrinho, o link na descrição, aí, como eu disse, tem a versão impressa, eu sei que é caro, R$35, mas não sei, às vezes tem alguém que tem dinheiro, que assiste o canal, que se achar que R$35 não vai fazer falta, existe essa possibilidade. É um livro que os senhores podem presentear aos amigos. É uma história de horror, um romance, mas se passa no Apocalipse e é absolutamente bem fundado nas profecias bíblicas. É um livro escrito por cristão para cristãos. É claro que se algum ateu achar interessante, é um prazer enorme, uma honra enorme para mim. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.